E nós vamos direto ao Rio de Janeiro para darmos a largada em mais uma semana aqui no Liberdade de Opinião. Vamos conversar com o jornalista Sidney Rezende. Sidney, quanto é que você pagou por esse fundo virtual aí? Olá, amigos, senhoras e senhores, muito bom dia. Colombo também, antes de responder a sua pergunta, feliz Dia Internacional da Mulher. Que os homens sejam sensíveis, preocupados, atenciosos, cuidem bem no relacionamento de todas as mulheres, sejam gentis, cavalheiros, é o mínimo que a gente precisa, e que as oportunidades sejam iguais para todos. Não, isso aqui é onde eu trabalho normalmente, né? Agora, evidentemente, com o padrão CNN, com essa qualidade que nós estamos vendo aí, evidentemente, tem o detalhe do técnico, do profissional. Eu não saberia fazer, mas eu espero que esteja agradável para todos. É um modelo diferente, vamos adotar aí nos próximos dias. Estou vendo os títulos aqui, olha, livros de todos os gêneros. É um exemplo a ser seguido mesmo esse Sidney, viu? Que homem culto. Sidney, vamos em frente, verdade, então. Os livros são companheiros da gente, né, Colombo? Os livros são companheiros da gente, tem de vários temas e tal, mais para consulta até do que para leitura. Aqueles que a gente precisa ler mais imediatamente, no meu caso, eu leio e passo para frente. Vamos lá então, Sidney, com os assuntos desta segunda-feira. O governo nomeou o coronel Alexandre Gomes da Silva. Ele é o novo diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, que é o órgão responsável, por exemplo, pela aplicação do Enem. Alexandre é militar da Força Aérea e vai comandar o Departamento de Avaliação da Educação Básica, como eu disse, área responsável pelo Enem. Além de ocuparem cadeiras em ministérios, 91 militares têm cargos de chefia em estatais vinculadas à União. É um número 10 vezes maior do que no governo anterior, Michel Temer, que encerrou a gestão com 9 representantes das Forças Armadas em funções de comando. E tem um novo militar para chegar, para nomear, ou para comandar uma estatal, será o general Joaquim Silva e Luna, indicado para a presidência da Petrobras. Sidney, qual sua avaliação de tantos militares no comando de estatais, nos escalões todos do governo Bolsonaro? Você sabe, Colombo e senhoras e senhores, por mérito, por competência, por qualidade, você pode ter gente muito boa nas Forças Armadas, ou egressos das Forças Armadas, no caso militares da reserva, ou civis da mesma forma, não há problema. Se você tem gente habilitada, capacitada, ela pode ocupar. O que dizem os militares é o seguinte, que eles têm um pouco mais de 3 mil, não chega a 3.100 profissionais da ativa que trabalham no Ministério da Defesa, alguns deles, ou quase todos, e outros trabalham, inclusive, com o ministro Pazuello também ali, um núcleo pequeno de meia dúzia. Isso eu colhi de forma oficial, tá? Junto aos militares da área de comunicação. Os outros, eles dizem que não sabem exatamente quantos são, que são os da reserva, e eles argumentam que na medida em que este militar, ele deixa a ativa, ele passa a fazer da vida dele o que desejar. Então eles não têm, vamos dizer assim, precisão de quantos seriam. Mas estudos chegaram a dizer, no meados do ano passado, que chegava a 6.500 militares que estariam dentro do governo como um todo. Falou-se em 8 mil, é menos de 10 mil, mas a cada mês nós estamos assistindo o governo Bolsonaro incorporando mais um. Aí vamos para o segundo elemento. Então, primeiro, por mérito. Mérito, não vejo problema. Você pode ter ex-militar, preferencialmente da reserva, né? Claro, porque já estaria disponível com a sua vida e tempo livre, e não essa dupla jornada, duplo boné. O Ministério da Defesa é diferente. Vamos para o segundo item, que é com relação à quantidade. De fato, depois da redemocratização, é o governo que mais incluiu militares dentro do seu corpo técnico e funcional. Vejo um problema aí, Colombo, que eu queria compartilhar com você e com os nossos telespectadores. Esse problema é se estes militares poderiam ou poderão influir nos humores do alto comando dos militares das 3 forças da ativa, porque é um foco de poder, é um núcleo de poder. Agora eles passam a ter cargos, indicar pessoas, influenciar, tomar decisões sob um ideário de toda uma vida baseado nos estudos que eles tiveram durante o curso da sua vida militar. E aí nós poderíamos ter um eventual problema. Repare de uma maneira simplificada como é que o presidente Bolsonaro, ainda candidato Bolsonaro, construiu o futuro dele. Primeiro, buscou um apoio junto aos Estados Unidos, uma potência política e um alinhamento com o governo Trump. Depois, buscou uma aproximação com Israel, que tem uma influência muito grande junto a essa área financeira
em todo o mundo. Por fim, ele atraiu os militares para si, que é uma força muito grande internamente. Tem gente que acha, dentro das Forças Armadas, que as Forças Armadas deveriam ser uma espécie de moderadores do poder. Tem gente que acha que absolutamente não, é o moderador entre os poderes, que isso não é atribuição constitucional das Forças Armadas, mas este que é o problema de ordem política. Na Venezuela, Hugo Chávez fez isso. Ele era militar, ele era tenente-coronel e ele tentou, inclusive organizou um golpe, não conseguiu e mais tarde ele foi eleito. E Nicolás Maduro se manteve no poder também com o apoio dos militares, apesar de pressões de toda a ordem. Aí é que temos um problema, não é nem de gestão e administrativo tão somente, esse é menor, né? Porque pode ter alguém incompetente num posto. É o outro, é você ter uma espécie de falta de compromisso daqueles que estão na ativa com respeito à Constituição. Repare que os militares da ativa sempre frisam, respeitam a Constituição e procuram e tentam até separar. Mas esse é que é o problema, é a proximidade. Tomara que não aconteça no Brasil, né? Agora, Sidney, frequentemente é dito, especialmente quando se avalia o trabalho do ministro da Saúde, que é militar da ativa, o general Pazuello, que um eventual insucesso do general Pazuello no combate à pandemia, que críticas feitas a ele podem contaminar a corporação, as Forças Armadas, no caso dele, o Exército. Você acredita nessa possibilidade, Sidney? Olha, de fato, não acho conveniente, na minha opinião, para a democracia brasileira. Seria interessante, Colombo, senhoras e senhores, que o militar deixasse a ativa, né, ele passasse para a reserva e, a partir daí, ele fica com uma separação, que eu dizia agora há pouco, do risco, né, quando isso não acontece, daqueles que estão na caserna, estão fazendo as suas atividades militares, principalmente do ponto de vista interno, cuidando de respeitar a Constituição brasileira e, quando eventualmente houvesse um ataque à nossa soberania, eles estarem prontos lá, né, que chama mais popularmente em termos radicais de uma guerra, né? Então os militares da ativa têm esta dupla tarefa, tem entre várias outras, né, que é ajudar o país em vários momentos também de situação mais tensa. É um problema de fato e há um incômodo entre alguns militares, chegaram até a propor que o general Pazuello deixasse o seu posto, mas ele não quis deixar. Eu também considero e perfilo ao lado desses militares que o ideal seria ele deixar a ativa e aí permanece ou não, se o presidente quiser, no posto em que ele está, que hoje ele é uma vidraça, né? E tem demonstrado que não tem conseguido administrar com excelência, né, de forma exímia, a sua função tão importante que nesse momento a mais fundamental e estratégica dela é conduzir a vacinação. O governador do Piauí, Wellington Dias, agradeceu à ministra Rosa Weber, do Supremo, por ter determinado que o governo federal reative leitos de UTI para o tratamento de Covid. Nas decisões recentes, Rosa Weber tem feito críticas ao corte de leitos e afirma que a saúde é direito constitucional. Segundo o Ministério da Saúde, o governo repassa um valor de R$ 1.600 por leito e os governos estaduais é que são responsáveis pela montagem das estruturas. Desde 2019, o Supremo julgou pelo menos 52 processos que colocaram o Planalto e estados, de alguma maneira, em posições antagônicas. Os estados tiveram 43 decisões favoráveis, o governo federal, 9. Esse é um indício de que a União e os estados estão em confronto, que as demandas dos estados são corretas, em contrapartida as da União nem tanto, porque há um desequilíbrio aí no resultado, não é, Sidney? Colombo, vamos ver de uma outra forma. Desde o início desse processo, o governo federal não disponibilizou todas as suas plataformas, suas estruturas, suas infraestruturas para o combate à pandemia. Eu me recordo, e isso é mais latente, mais forte no caso do Rio de Janeiro, que nós temos aqui uma presença muito grande de hospitais federais por uma razão singela. O antigo estado da Guanabara era a capital do Brasil, né? Antes de nós termos hoje Brasília. Quando Brasília foi construída, inaugurada, aí os poderes daqui foram para lá, tanto é que muitos prédios suntuosos, até grandes estruturas mobiliárias, né, como o Ministério da Fazenda, eles têm aqui palácios, verdadeiros palácios, e é justificável por conta disso, era a capital federal. Agora, o que acontece, Colombo, e esse é o problema,
para correr atrás do prejuízo, hoje, o governo federal precisa ajudar fisicamente e, além disso, a liberação de recursos, que é o que os governadores estão dizendo. Nós não temos condições e estrutura financeira para enfrentar esse drama que estamos agora diante de nós. Precisamos do apoio do governo federal. Vou pegar o caso de Bom Sucesso, o Hospital de Bom Sucesso, que é um hospital federal no Rio de Janeiro, que vai dar para você entender um pouquinho, Colombo, o que está acontecendo. O Hospital de Bom Sucesso, agora o Ministério decidiu reativá-lo para ajudar no combate à Covid, o Ministério da Saúde, corretamente. Só que quando foram fazer, verificaram que eles próprios tinham tirado os intensivistas, é o prédio 2 do Hospital de Bom Sucesso, são 23 profissionais, eram 23 profissionais que estavam ali à disposição e foram transferidos para o Hospital do Andaraí e não se construiu leito algum. Então, você repare o problema, nós não temos nem hoje, porque não foi feito lá atrás, quando se deveria, antes mesmo do ministro Pazuello, tá? Os outros ministros também não equiparam corretamente os hospitais para enfrentarem a Covid e ajudar a estrutura municipal e estadual. E agora que estão correndo atrás, estão descobrindo que não tem condições, porque não tem nem leitos suficientes e nem profissionais que eles próprios transferiram. Então, essa bateção de cabeça, isso sim é que gera um problema. E aí, o que fazem os governadores? Batem na porta do Ministério da Economia, batem na porta do Ministério da Saúde e dizem, não temos dinheiro, precisamos de ajuda. E batem na porta do Supremo Tribunal Federal. Portugal reforçou o controle de passageiros que vêm do Brasil e do Reino Unido por causa das variantes da Covid. A partir de hoje, pessoas que forem para território português em voos de conexão feitos em outros países também terão de cumprir quarentena de 2 semanas. O teste negativo para o coronavírus continua sendo obrigatório. A medida tem o objetivo de fechar uma brecha que permitiu que viajantes do Reino Unido e do Brasil chegassem a Portugal fazendo escala em um país em que a viagem era autorizada. Sidney, outros países podem começar a adotar medidas semelhantes com pessoas que estiveram no Brasil, dado o descontrole da pandemia por aqui nesse momento, Sidney? Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Não é só em relação ao Brasil, eu acho que vai acontecer uma rearrumação. Tem uma coisa curiosa, Colombo, que nós não atentamos, né? Não existiu nenhuma reunião global, né, dos líderes, todos eles, ainda que se fosse de maneira virtual, a presença de todos para se discutir questões, inclusive como essa, de que maneira de ordem coletiva se pode tomar decisões. Hoje, por exemplo, os países da Europa estão tomando decisões mais individualizadas, porque o que acontece na Itália é um pouquinho diferente do que acontece na França, do que acontece na Alemanha e principalmente do que acontece no Reino Unido, que já estamos aí com variações do vírus. Então, como se deixou tomada de decisão mais local, não se tem hoje uma tomada de decisão de ordem geral. Você pode falar assim, você pode vir a falar para mim, mas sim, tem o OMS que está fazendo isso. Ela faz recomendações, ela dá orientações, ela faz monitoramento, ela compila dados, ela orienta norte, né? Ela serve como uma bússola, mas não é uma tomada de decisão de ordem coletiva. Então, eu tenho para mim que, no primeiro momento, os países vão tomar decisões assim, agora, como Portugal. Quer dizer, o que nós podemos fazer, que é uma espécie de fortalecimento da triagem, para evitar que gente de fora venha ao Brasil. E nesta hora em que se olha o ranking do número de casos, há de se convir que o Brasil, que está ali na segunda posição, é um país alvo. Agora, os americanos também, com a diferença que lá nos Estados Unidos eles estão fazendo uma vacinação em massa bastante veloz. Não tão veloz quanto o Joe Biden gostaria, mas mais veloz do que a nossa aqui. Então, é provável, Colombo, que nós sigamos daqui para frente um pouco assim, não com um patinho feio, mas como aquele país em que o outro lado vai olhar, principalmente na alfândega, orientado pela sua área de saúde, pelo governo local, e vai exigir muito mais rigor. Então, pode acontecer de termos gente aí que sequer pisa naquele país e retorne para o país de origem, porque eles não venham aceitar. Isso pode acontecer. Agora, nós deveríamos fazer isso também aqui, Sidney, passar a obrigar passageiros a cumprirem quarentena por aqui, apresentarem teste negativo para a Covid, para quem viesse de países onde também há, nesse momento, um contágio muito alto pela doença? Colombo, não por retaliação.
Não por retaliação, nem é o conveniente, mas em respeito sanitário e à saúde pública, sim. Penso, inclusive, que nós não estamos muito coordenados nessa matéria. Você há de se recordar, Colombo, há uns 2 meses ou quase 2 meses, se tomou medidas também assim, não mais restritivas, mas cuidadosas. Eu me lembro que a reportagem da CNN, inclusive, deslocou profissionais, repórteres que foram até os aeroportos justamente para ver se estava sendo feito esse controle. E os passageiros diziam, não, eu desci, passei normalmente, ninguém me abordou, ninguém perguntou nada, ninguém me orientou nada. Então, esse é um outro problema, é quando se toma uma decisão lá em cima, mas não é cumprida aqui embaixo. Nós, sim, deveríamos ter a mesma preocupação. Colombo, é uma guerra. Nós temos que unir todas as forças, eu peço união aqui todos os dias e peço a compreensão do cidadão para que ele colabore também. Então, sim, nós devemos fazer um monitoramento muito próximo, muito cuidadoso e rigoroso. Eu estou acostumado a ver autoridades policiais, por exemplo, guarda municipal e policiais militares, não muito treinados e orientados para isso. Certo dia, verificando que tinha 60% das pessoas caminhando em determinado lugar sem máscara, perguntei se havia alguma orientação para o guarda, ele chegou a dizer assim, não, quem está caminhando aqui, quem está se exercitando, por exemplo, nesse lugar, faz até mal ficar de máscara. Então, ele próprio estava com uma máscara assim no queixo. Então, se ele próprio, que é autoridade ali no posto avançado, não tem a compreensão da gravidade da situação, fica difícil. Uma comitiva do governo brasileiro está em Israel, em busca de acordos para vacinas e medicamentos contra a Covid. A equipe precisa cumprir todas as medidas sanitárias de Israel. Diferentemente do Brasil, onde a comitiva foi toda fotografada sem máscara, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi alertado pelo chanceler israelense a colocar a máscara para posar para fotos. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre este momento aí e sobre uma outra foto que mostra toda a comitiva brasileira que foi a Israel, em Brasília, na porta da aeronave da FAB que os levou até lá, com o presidente Jair Bolsonaro sem máscara. E aí, chegando a Israel, evidentemente sem o presidente Jair Bolsonaro, que não embarcou, toda a comitiva usando máscara também na porta do avião. Por que esse comportamento, Sidney? Bom, duas coisas. Uma é esta imagem que nós mostramos aí do ministro Ernesto Araújo, que bombou nas redes sociais também, né? Porque ele, ao esquecer, na verdade, ele deu uma sinalização que não atentou para a importância de se usar, e em outro país lá é obrigatório. A outra é essa imagem que você mostra agora também, né? Que é uma prática mais ou menos corrente das autoridades brasileiras, nem sempre usarem máscara. Por acaso, vocês estão mostrando uma imagem muito objetiva, né? Inclusive esta que você pediu como segundo item de comentário, da comitiva brasileira sem máscara no Brasil. Repara o avião lá atrás, né? E depois todos de máscara quando lá chegaram em Israel. Então, de fato, nós não temos aqui esse rigor porque parte da sociedade, não é toda ela, mas uma parte acha que não precisa usar máscara. Algumas pessoas dizem, eu já peguei Covid, por isso eu não uso máscara. Mas tem outras pessoas que têm uma certa consciência enviesada. Essas pessoas, elas argumentam, não vou usar porque eu sou contra a vacina, porque eu sou contra a máscara, porque eu acho que não é prudente fazê-lo. E no caso aqui, essa imagem que agora estamos exibindo, né, do ministro Ernesto Araújo, foi mais um esquecimento dele numa solenidade e ele foi advertido. Então ela serve como um símbolo da diferença de comportamento de um país que apostou na vacinação, que apostou na saúde, que está muito atento a essa parte sanitária, é um país menor, evidentemente, mas um país que está comprometido do topo até a base para enfrentar a doença e já está colhendo resultados. E outro país que é o nosso, bastante desconectado, né? Um país que eu chamo às vezes até de governo disfuncional, mas um país como um todo disfuncional. As coisas não funcionam nesse país com início, meio e fim. Às vezes começa-se bem alguma coisa, se conduz bem até a metade e depois por alguma razão desanda. Ou às vezes começa mal e só vai melhorar do meio para o fim. Nós não temos muito esse tipo de prática, é cultural nosso, né? Respeito à assiduidade, à ciência, a métodos, a processos. Nós somos um pouco desobedientes, embora um povo muito imaginativo, muito trabalhador, muito guerreiro, muito forte, mas a gente precisa voltar a ter esse comportamento. De fato, ficou latente isso, né? Aqui no Brasil, estas pessoas agem desta forma que nós vimos, sem máscara, descompromissadas com as recomendações dos infectologistas e médicos especialistas da área, e lá em Israel, todos bonitinhos, né? Rezando conforme a cartilha deles. Muito bem, Sidney Rezende, acho que começamos bem a semana, segunda-feira, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, como você
alertou agora há pouquinho, no início da liberdade de opinião. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade, combinado? Eu vou aprender essa nova relação da tal biblioteca do 7 aqui, que você perguntou quanto eu paguei, né? Eu apanhei um bocadinho aqui com esse fone, mas eu tenho que falar isso porque o nosso povo aí que nos acompanha nas redes sociais é bastante crítico, muito inteligente e não deixa a bola quicando. Eu apanho bastante, mas recebo os elogios também. Mas como Darcy Ribeiro, eu gosto das críticas, mas prefiro os elogios. Colombo, senhoras e senhores, obrigado pelo carinho. Se cuidem, máscara, álcool em gel e até amanhã. É isso aí. Valeu, Sidney. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.